Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Maite Freitas, vou fazer uma audiodescrição rapidinha. Eu sou uma mulher negra, retinta, de cabelos pretos preso, uma roupa verde, um colar dourado e brincos coloridos. E eu vim aqui hoje homenagear Alice Brandão. Esse projeto chama Os Tempos de Leci, uma homenagem a Alice Brandão, essa grande matriarca do samba, essa grande liderança política do movimento de mulheres negras no Brasil. E o encontro de hoje, eu tenho a honra de conduzir uma conversa com a Jaque e a Cris, que são duas amigas muito queridas, que o samba me apresentou. E o que norteia o nosso encontro é o tema Mulheres no Samba, Vozes e Elos Matriarcais, tudo a ver com Leci Brandão, tudo a ver com amizade, tudo a ver com o samba. Bora, meninas! Quem que vai entrar? Cris e Jaque, entraram juntas. Olá! Oba, chegando na roda. Eu conheci a Cris cantando, eu conheci a voz da Cris em Brasília, eu não lembro se foi no Latinidade, 2014, 2013, e aquela voz assim me atravessou. E eu pensava, gente, eu quero estar perto dessa mulher, então o que eu podia fazer para ir em Brasília? E sempre que. E foi muito bom, porque todas as vezes que eu fui para Brasília, eu assisti um show seu, Cris. Acontecia assim, de estar lá cantando e eu aparecer, eu falava, ela de novo. Eu sou muito grata, assim, por ter sido embalada por sua voz. E a Jaque eu a conheci também cantando no Moça Prosa 2017, 2016, quando eu fui bastante para o Rio. E o Moça Prosa é uma roda muito importante, assim, que eu acho que dialoga muito com o que a gente vem fazendo aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. E então sou muito. Gosto muito, assim, de ambas. E acho Estamos vocês aí. figuras muito importantes para essa conversa sobre matriarcado, sobre elos e sobre samba, e Leci Brandão, né? É isso. Que Querem se delícia, que bom. apresentar, dizer quem são vocês aí, pessoal? Um, dois, três e já? Vamos lá. Eu sou a Cris Pereira, fazendo uma audiodescrição também. Sou uma mulher negra, retinta, estou com o cabelo trançado, de coque, uma blusa bege, na minha casa, moro em Brasília, sou cantora, sou sambista, sou mãe, e sou, sobretudo, uma apaixonada por isso. Acho que é bem isso que a Maite está dizendo, assim, por essas extensões que o samba promove, né? O samba é um grande promotor de encontros, né? O tema dessa mesa diz muito sobre o samba, né? O samba é feminino porque ele materna a gente, né? Ele nos põe no colo, nos põe juntas e promove esses elos tão sinceros, né? Tão verdadeiros, tão duradouros. Então, eu estou aqui, na verdade, me sentindo em casa. Falar de samba para mim é quase mais gostoso do que fazer samba. É quase, acho que é igual. E você, Jaque, se apresenta pra gente. Olá a todos e todas. Está sendo um prazer estar aqui hoje para trocar. Bom, eu sou também uma mulher negra, cantora, compositora, aprendiz do samba, costumo dizer isso. Sou uma mulher muito alegre, muito interessada nas questões que envolvem aí as nossas temáticas raciais, sexistas, questões de classe e gênero, e a gente está aí aprendendo sempre. Vamos que hoje vai ser lindo. Vocês querem cantar alguma coisa para a gente abrir assim a nossa conversa? Eu acho que eu posso começar a cantar, então Somos Todas Maria, que é uma composição nossa, do Moça Prosa. Pedimos proteção a todas as Iabás, que Ansan sopre seus ventos e a força dos raios nos faça entender que nós somos força, resistência e muito poder. Somos todas Maria, seja onde for, onde brota Maria, floresce o amor. Somos todas Maria, seja onde for, onde brota Maria, floresce o amor. Onde brota Maria, Lecis, Cris, Jaques e todas nós. Que maravilha. Que lindo! Eu vou fazer um trechinho, um refrão que veio do Rio.
mas que chegou aqui, acho que tomou o Brasil, assim, é um refrão muito forte, que fala assim: sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batista de Nancy, Aida, Ciata, que ela é mãe de Atiaraci, pele preta nessa terra, cê é bandeira de guerra porque eu li, cê é Conceição ou Dandara, pra matar preconceito, estamos aqui. Estamos aqui, estamos aqui. Nossa, esse é quase um hino, né, das rodas de Não samba que é? mulheres, Não assim, é? Maravilhosa. se tornou um hino. Então, vamos lá. Acho que tem uma beleza territorial, né, nesse encontro, que é uma pessoa de São Paulo, uma do Rio, uma de Brasília, e construindo essa tríade. E que conversa muito com Leci, né? Que essa mulher sambista, uma das primeiras mulheres da ala de compositores da Mangueira, e que aqui em São Paulo tem um papel fundamental na Assembleia Legislativa, né? Acabou de ser reeleita pelo PCdoB, ou seja, está na luta, aguerrida na construção política de pensar um futuro melhor aí para a sociedade. E eu acho que a Alessia, ela tem. A gente vai falar sobre o legado político dela no próximo encontro, mas eu acho que ela tem uma. Ela consegue fazer um equilíbrio bonito, né, entre samba e política, e ela sempre foi muito atenta, né, a não desvincular o fazer o samba de uma construção política, né, de uma presença de um discurso político. Tem um texto que ela publicou no Sambas Escritos, no livro 2, que foi uma coleção que eu organizei, em que ela fala isso, né? Que era importante nos anos 90, quando o pagode estava naquela explosão toda, né? Surgindo e super sendo divulgado na grande mídia, de que os grupos de pagode não se perdessem em só falar de amor, só falar de dor, de sofrimento, de coração. É importante falar de sentimento, mas também é importante a gente fazer a nossa denúncia. Então, eu queria que vocês falassem assim desse lugar do samba, nos lugares onde eles acontecem, né, em Brasília ou aí no Rio, como esse espaço de mulheres negras fazendo samba e denunciando algo. O que essas mulheres denunciam? O que essas mulheres estão reivindicando? Que samba é esse que vocês estão fazendo? Que samba político é esse que vocês estão fazendo? Ah, muito boa pergunta para abrir nossa conversa aí, Maite. Vamos ver quem começa. Você Posso começar? quer Olha, começar? eu posso começar rapidinho aqui, já abrindo o papo, Não, tá falando de do Rio de boa. Janeiro, porque o Rio de Janeiro é Bora. isso, né? Bom, gente, para quem não conhece, porventura, eu faço parte de uma roda de samba que nasceu em 2012, lá no que a gente pode chamar aqui no Rio de Janeiro de Pequena África, né? Então, ali na zona portuária do Rio de Janeiro, 7 mulheres se encontraram para fazer samba, sem essa primeira intenção de ser um grupo de samba, né? Mas a construção coletiva as tornou aí essa roda de samba que depois é, veio a se chamar Moça Prosa. É um coletivo, a gente costuma dizer lá na nossa roda, que é um coletivo para além de uma roda de entretenimento, né? Então a gente traz muitas discussões a respeito de temas que atravessam a nossa sociedade e o corpo feminino em geral. Então, sempre estamos trazendo pessoas incríveis para abrir falas, né, para fazer uma espécie de troca com a gente naquele momento do samba. Então, a gente está sempre falando em questões que envolvem racismo, em questões que envolvem o feminicismo, o feminicídio negro. A gente está falando sempre sobre questões que atravessam as desigualdades sociais das mulheres que estão aí vivendo violências domésticas. Então, é muito legal, assim, falar do Moça Prosa, e eu sou uma pessoa muito feliz de estar dentro desse coletivo, dessa roda de samba, que fez 10 anos. E é isso, assim, compomos bastante, conseguimos lançar um álbum incrível no ano de 2021, ainda dentro dessa pandemia, organizado pela Nilce Carvalho, o EP Do Jeito Que Sou. E eu tenho um orgulho, gente, porque eu sou uma das compositoras aí desse álbum incrível. E assim como Leci Brandão, né, que eu considero ela como... Gente, Leci é um legado negro, vivo, afrodiaspórico. Ela representa a nossa pertença enquanto identidade que foi nos retirado, né, dentro desse processo todo pós-colonial, para a gente pensar em identidade negra brasileira e o corpo feminino brasileiro que foi atravessado por muitas intersecções, né?
fomos violentadas, oprimidas, silenciadas, marginalizadas socialmente. Ainda somos um corpo feminino negro subalternizado em questões de trabalho, né? Mas a gente se ressignifica, e principalmente através do samba. Então, eu tô aí para pensar uma homenagem a Alessi Brandão. Ainda não tive essa magnitude, esse sonho de acordar e uma letra só para ela, mas no álbum a gente tem bastante canções de resistência, né, que representa também aí um pouco do legado de Alessi Brandão, porque ela é atravessada por músicas de resistência. E eu me considero assim uma compositora muito para esse lado, sabe? De falar coisas que me afetam no sentido de ser uma mulher negra brasileira. Então é por aí, gente. Se quiser pesquisar o nosso álbum lá do Moça Prosa, está disponível em todas as plataformas digitais. Procurem saber do jeito que sou. Moça Prosa, vai lá. Obrigada, Jaque. E aí, Cris, como é que é esse samba em Brasília? A terra dos três poderes. Não, é interessante você falar isso dessa terra, né? Brasília é por si só uma cidade inventada, né? Vamos inventar uma cidade criada com um propósito político, né? Para atender uma designação política na década de 60, a gente já sabe dessa história, né? E aí o barato dessa cidade é provar que, mesmo quando a gente inventa, mesmo quando a gente tenta delimitar fronteiras, espaços, tudo que envolve pessoas sai da curva, sai do que está proposto, né, o que está previsto. Então, Brasília, a gente pode dizer que Brasília nasceu para ser uma cidade controlada, né, com poucas pessoas, e hoje a gente está aí como, sei lá, terceira ou quarta capital em população do Brasil, uma cidade com muita efervescência cultural, que tem, assim, por premissa mesmo, por pressuposto de fundação, essa coisa dos encontros de pessoas de muitos lugares. Então, isso impacta muito no que a gente produz aqui artisticamente, musicalmente e sambisticamente também. Então, por exemplo, eu sou de uma família negra, capixaba, carioca, que meu pai veio do Rio, minha mãe veio do Espírito Santo para trabalhar nessa cidade e trouxeram dos seus lugares suas referências musicais. Então, meu pai era muito de Duque de Caxias, assim, toda a referência de samba que eu tenho vem do meu pai. Minha mãe era capixaba, mas morou no Rio antes de vir para Brasília, morava no Rio, morava na Penha. Então, esses encontros dessas pessoas que vêm de vários lugares vem construindo também o samba daqui, né? Então, a gente tem aqui muitos cariocas, muita gente que veio de São Paulo, muita gente que veio do Rio, muita gente que veio da Bahia, e isso acaba dando um sotaque, eu acho que diferente para o que a gente se mete a fazer aqui, que a gente chama de samba e que acho que o samba tem batizado, né? Tem abençoado. Então, eu tenho muito orgulho de dizer assim, que eu sou uma cantora brasiliense, porque isso significa assim, para a gente, sabe? Eu sou dessa cidade que não é a raiz, né? Não tem uma raiz do samba, mas é onde o samba floresce, porque ele floresce em qualquer lugar, né? Onde tem gente, onde tem a gente, onde tem as nossas histórias, né? As nossas tecnologias assim, culturais de sobreviver, o samba brota. Então, eu nessa cidade comecei, na verdade, entrei no contexto do samba fazendo parte de algumas bandas, mas essa pergunta, essas pessoas que a Jaque está falando, né, desse lugar questionador do samba, né, isso sempre me chamou a atenção, assim, eu sempre ouvia e falava, gente, que maneira, por exemplo, eu tenho uma imagem muito forte do samba campeão da Vila Isabel de 88, eu tenho essa cena, assim, essa lembrança do meu pai assistindo esse desfile chorando, assim. Acho que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Falei, eita, meu pai chora. Então, essa relação do samba com esse aspecto político, questionador, muito presente muito presente na crônica social da sociedade mesmo, né? Isso sempre me chamou a atenção. Então, quando eu comecei a cantar samba, eu sempre fui puxando para o meu repertório essas composições, esses compositores, essas compositoras, e aí na primeira camada já grita Alessi Brandão, assim, não tem como, né? Ela vem junto, assim, com Candeia, Dona Ivone,
né? Essas vozes que sempre tiveram muito a dizer, sem nenhum, acho que é isso, sem nenhum milindre, né? Eu acho que isso marca muito assim a postura e o trabalho da Alessi. Não tem um milindre. Eu vou dizer o que eu quero dizer, a minha opinião sobre isso é essa, e beijo, boa tarde. Então isso é muito necessário assim no trabalho da Alessi, é muito inspirador, como a Jaque está dizendo, é uma herança, é um legado diaspórico absolutamente um diamante mesmo. A gente ter ainda conosco, nossa contemporânea, né? Viva, Porque né? ela troca com a gente, ela tá, né? Tá. É só chamar que ela vai, muito ativa, né? Então é uma honra para a gente poder oferecer essas flores em vida para esse Brandão, porque ela merece demais. E a Alice, ela tem uma característica importante que ela é muito ponta de lança, né? Não à Total. toa, ela é filha de quem ela é, né? Ela traz na frente, ao Ogum na lado, frente. esse É, Ogum Ogum de que, Ronda. que ele realmente, que ela realmente é uma qualidade assim ímpar, porque você não consegue ser a mesma pessoa depois de estar com ela. Né? Eu lembro que quando a gente estava organizando a coleção Sambas Escritos, a gente tinha todo um planejamento. O texto dela foi um dos primeiros a chegar. E quando chegou, eu falei, cara, não dá para a gente manter nada do que a gente planejou, porque o texto chegou assim tão certeiro, do tipo, ó, vamos mexer aqui, 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 e a gente foi mexendo, e a coleção foi virando uma outra coisa a partir da chegada do texto dela, assim, sabe? De ser uma mulher que eu já falei isso para ela pessoalmente, assim, eu agradeço e falo, obrigada, Alessi, porque essa coleção não teria o peso que ela tem, de ter 67 mulheres negras escrevendo sobre samba, se o seu texto não tivesse chegado como ele chegou e atravessado a gente como ele atravessou, assim. E é um texto muito simples, que ela conta a trajetória dela e a importância da gente pensar samba não só nesse lugar do amor, né, do afeto, mas também como esse espaço político. E tem uma coisa interessante, né, que essa história do Brasil, como que ela não nos lê e não quer nos inserir nela, né? Ele se compôs sambas políticos no momento de maior ditadura nesse país. E a gente não e a história da música brasileira não reverencia isso, né? Fica parecendo que as canções políticas foram só feitas por homens brancos, quando ela já estava falando de coisas que os homens brancos também falavam, mas ela falava em forma de samba, né? E fazia multidões cantar aquilo, e aquilo não era tido como uma ameaça ao status quo, ao poder ditatorial que estava ali na época. Eu acho isso muito impressionante, assim, a gente pensar nessa essa dimensão dela, essa sapiência dela, acho ímpar. Sim, super. Maitê levantou uma bola super legal, né? Vamos De falar? pensar, E da gente essa. pensar a Alessi Brandão como uma mulher empoderada à frente do seu tempo, uma mulher que nunca, assim, ela nunca deixou por vaidade, né? A gente sabe que a indústria fonográfica, né, naquela época ali recebia determinados discos, e aí você pega ela sendo fronte política e imagética, porque ela foi capa de quase todos os seus discos, então ela fez questão de mostrar ao mundo a sua pele negra e, assim, as referências que ela trazia, né? Analisando uma capa de um disco, determinadas capas, ela ali reverenciando seus ancestrais, né? A sua matriz africana, com roupas brancas e colares de orixás. Então, tudo isso mostrava muito a potência política, agentiva que Leci Brandão era, né? Aquela história da Poligram, por exemplo, dela ter sido censurada e ela dizer, não, já que as minhas letras são muito contestadoras, eu vou assinar aqui um documento, vou pedir demissão e vou continuar o meu caminho, porque a minha travessia é muito maior do que apenas um disco gravado ou um selo, né, de uma Poligram. E a gente sabe que ela foi mulher potente, incisiva, que não se subalternizou nessa condição que impõe historicamente os corpos negros, né? A gente sabe que a arte ela está a serviço da sensibilidade, do afeto, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, se humaniza, mas não pode se vender
ao ambiente apenas lucrativo, né? Então a gente tem que aí desempenhar, o artista ele desempenha esse papel fundamental de mostrar uma face da humanidade para o mundo. Então a face da humanidade que ele se mostrou e mostra ainda na sua carreira, é que a gente possa se humanizar cada vez mais em prol das nossas lutas, né? Que são lutas que vêm de há muito tempo por melhores condições de vida, né? Principalmente da galera que mora em condições periféricas, que mora nas favelas, que ainda vive numa situação de desumanidade, né? O serviço de alto-falante, essa música, da forma como ela nasceu, o Zé do Caroço, e dela ter pensado e se ligado nisso e composto essa música. Gente, o mundo inteiro conhece essa música. As pessoas podem nem sequer pensar quem é Alessia. Sei lá, alguém lá na Irlanda não sabe quem é Alessia, mas conhece ou já ouviu um serviço de alto-falante no Morro do Pau da Bandeira. Então, ela traz essa periferia, ela traz esse morro, né, Vila Isabel. Ela traz essa negritude na sua narrativa. E aí, nisso, ela se faz militante mais uma vez, né? Então, é admirável, muito admirável essa mulher, essa potência, todas as narrativas cancionais dela, né? Porque eu sou uma pessoa que eu estudo as narrativas cancionais de Carolina Maria de Jesus, que também foi uma compositora maravilhosa, né? Então, quando eu percebo Alessia Brandão também, sabe? Eu lembro das ancestrais, eu lembro de Clementina de Jesus, eu lembro de Carolina Maria de Jesus e todas essas mulheres que não se deixaram silenciar, não se deixaram silenciar, e foi através da sua própria voz, do seu próprio timbre, que elas se colocaram no mundo. E aí, mais uma vez, é uma forma de você se tornar visto dentro de uma sociedade que praticou e pratica ainda um racismo estrutural que tenta invisibilizar o corpo negro, que tenta invisibilizar todas as práticas culturais afrocentradas. Mas a gente vai lá, dança pela fresta, faz o jogo de cintura, trabalha através de metáfora, né? Nos desfiles de carnaval, a gente toca os nossos atabaques e a sociedade eurocêntrica, a branquitude aí nem percebe. É assim que Alessia Brandão faz. E é assim que eu acredito também no que é ser uma militante, né? Humanamente falando. É você vivenciar, ao compor, vivenciar cada letra daquele samba. Porque eu tenho certeza que Alessia, em suas composições, né, por cada letra que ela compôs, ela reavivou memórias de outras mulheres, de outras condições de sofrimento e mazelas, né, que nós ainda passamos. E tem uma coisa que é muito, que eu acho muito bonito, assim, na entrega da Alessia, assim, do trabalho dela, do que ela se propõe, que é nesse compromisso que ela tem, né, de, então, gente, isso aqui é o que eu acho, e como ela fala, né, vocês não toparam aqui o que eu acho, eu vou pegar minha maquininha de escrever, eu vou digitar a minha carta de demissão e eu vou pegar o meu beco, que o meu beco é preto e vai me levar longe. Então, ela busca também no repertório dela, muito, muito diretamente, conversar com quem ela sabe que tem conversa para ter. Então, é isso, ela vai conversar diretamente com nós, mulheres negras, ela vai conversar diretamente com professores, ela vai conversar diretamente com a juventude militante, ela vai conversar diretamente com quem ninguém quer conversar, sei lá, com mulheres presidiárias, ela vai conversar com mulheres apaixonadas numa outra perspectiva, ela vai buscar conversas aonde ela sabe que tem eco para conversar, assim, de uma honestidade, assim, do compromisso do trabalho dela, quando a gente estava fazendo a dissertação, eu falo a gente porque, né, a gente não faz nada sozinho. E aí, quando eu fui fazer uma primeira entrevista com ela, eu lembro dela falando isso, né? Falando das buscas que ela foi fazer, os lugares que ela se metia para cantar. Aí no final ela falava assim: eu tenho um compromisso muito sério de não abrir mão das minhas comunidades. E aí, minhas comunidades é muita gente, é muita coisa, porque é isso. Me chama para cantar no presídio, que eu vou, lá é minha comunidade. Me chama para cantar no terreiro, que eu vou, lá é minha comunidade. Me chama para cantar numa convenção nacional, conferência nacional da igualdade racial, eu vou, lá é a minha comunidade, no sindicato dos professores é a minha comunidade.
Então, ela é uma mulher. Essa noção de matriarcado, de matriarca e de elo, eu acho que a mídia, a própria música popular brasileira colocou, talvez, a imagem da matriarca no samba num lugar que não é nosso. Esse lugar da mãe ocidental que nasce, cresce, reproduz e morre e abraça seus filhos. É um lugar meio onde a mídia tenta colocar a tia Ciata um pouco, sabe? Então ali nasceu o samba e ali pronto, ali nasceu o samba, mas tá, mas da onde veio a tia Ciata? Quem era a tia da tia Ciata? E quais tias se inspiraram na tia Ciata? Entende? Essa continuidade, essa linha longa de estar sempre de uma forma dinâmica, fazendo, refazendo, junto e para os seus, isso é maternagem afro-brasileira. Assim. Isso é Alessi Brandão, isso é o samba. Então, eu acho isso lindo no trabalho dela. É o que me meu Deus, é o que me arrepia. E me arrepia mais ainda essa capacidade que ela tem de não perder a ternura jamais, assim, né? A proporção que ela tem de força e de ternura. Acho que mais agora que ela tá envelhecendo um pouco mais, eu tenho essa sensação que ela tá ainda mais. Meu Deus, eu quero abraçar essa tia. Assim. É uma proporção de equilíbrio mesmo, né? Muito de uma ternura de quem sabe cada passo que deu, assim, sabe quanto custa ser terno, porque sabe quanto custa ser duro, assim. Então, a Alessi não é mole, não. A Alessi não é mole, não. Ela é muito inspiradora, muito inspiradora. Você sabe que a gente está iniciando, quando a Mariana me chamou para esse projeto, eu falei, nossa, que sincronicidade, porque para 2023 a gente está lá no Samba Sampa, com uma Semba Gelodeza, a gente está pensando uma homenagem para a Alessi, e aí a gente falou, cara, que desafio, porque ela, de fato, ela é um aquilombamento atemporal. A gente falou, como é que a gente recorta? A gente recorta pelas mulheres negras. É um acervo muito grande, né, Maitê? Não, aí você deixa de lado as comunidades, a quantidade de rodas de samba, que ela é madrinha, e você fala, não dá para deixar, não dá para deixar o samba da vela, não dá. Aí você fala, não, então tá. Aí, então vamos por aqui. Ixi, mas tem um monte de cantores que não são cantores de samba, que são amadrinhados por ela, e você fala, caraca, é um lastro gigante, e que, de fato, o olhar eurocêntrico, um olhar hegemônico brancocentrado não é capaz de decodificar a magnitude, né, do que é a voz, o corpo e a figura de Alessi Brandão, e ela só fala com a gente como ela fala porque existe um código genético ancestral aí que nos comunica com ela, né? Que a gente olha, a gente sabe, a gente ouve um samba, a gente sabe, uma letra de música, a gente sabe que é da Alessi. Não importa se é no blues, se qual arranjo que faz, a gente sabe que é Alessi Brandão, assim. E vocês querem cantar um samba dela? Ai, gente, eu amo você tá muito falando, isso. eu tô lembrando de acho que foi o último show que ela fez aqui em Brasília, num festival. Brasília tem uma cena de festivais cada vez mais, está crescendo bastante, porque a cidade é muito, é uma cidade parque, assim, uma cidade muito ampla, né? Muitas árvores, então a gente Brasília tem uma cara de parque, né? Principalmente na região central aqui da cidade. Então, as produções têm investido muito nesses festivais abertos. E aí é um público que atrai de tudo, assim, né? Normalmente são festivais no mesmo festival tem atrações assim da garotada, junta, sei lá, Marina Sena com Alessi Brandão e não sei, muitas atrações diversas. E ela estava nesse festival, que era um festival que tinha, sei lá, Alessi Brandão, Gal Costa, a Tocha, isso eu tô lembrando do dia que eu fui. E aí eu, né, muito animada e tal, falei, cara, e ela era o último show, falei, não, agora vamos mudar de palco, que a gente vai assistir a Alessi, já tava nossa, muito emocionada, animada. E ela entrou no palco, cantando, a banda tocando, e ela só entrou cantando assim, professores, protetor, gente, mulher, eu comecei a chorar, que eu fui parar, acho que dentro do carro, na hora que eu tava vindo pra casa, porque eu achei aquilo de uma
Primeiro que eu achei essa música particularmente muito forte, assim, muito forte com essa conversa que ela se propõe a ter com essa figura chamada professora. Professores protetores das crianças do meu país. Eu gostaria de um futuro bem mais feliz. Ela entrou cantando isso num festival onde as pessoas talvez estivessem meio dispersas. Muita gente ali nem sabia de tão certo quem era Leci Brandão. Mas com Sim. certeza eu nunca mais vou esquecer. Tipo, aquela senhora entrou no palco cantando essa canção. Foi muito emocionante, foi muito significativo para mim, sabe? Ela entrar no palco chamando essa força, dando essa aula, né? Reverenciando professores. Foi uma lembrança que me deu agora nessa sua fala, vai ter de como ela é de muita gente, ela é de muita gente. Sim, sim, Cris, concordo super. Eu sou professora também, né? Eu conheço essa música mexe muito com a gente, porque Leci Brandão Não ela tem é? isso, né? Ela tem uma fala muito potente e o jeito como ela compõe aciona a nossa subjetividade de forma que pega a gente do fundo da alma, dá aquela rasteira. Justamente porque trabalha tantas questões sociais, né? Trabalha muitas questões que ainda ficaram um pouco mal resolvidas dentro desse projeto aí de identidade brasileira, que a gente sabe que é interpelado por vários marcadores de raça, de classe, de gênero. Tem uma música da Alice Brandão que eu anotei aqui para a gente pensar rapidamente sobre como que Alice Brandão aciona esses marcadores e atualiza aí várias intelectuais negras, como a própria Lélia Gonzalez, que pensa acerca desses assuntos, né? Antes que eu volte a ser nada. É uma canção de 1975 e só vou deixar o refrão aqui para a gente pensar, analisar a letra, né? Abre aspas. Deixa eu curtir esta alegria antes que retorne o dia e que eu volte a ser nada. Então, esse eu lírico narrativo que a Alessi compôs já é um eu lírico é uma composição de uma mulher negra que sabe, há uma tomada de consciência sobre a sua condição de subalternidade enquanto mulher negra forjada por essa branquitude. E aí ela sonha em ser alguém. Ao mesmo tempo, né? O papel dessa mulher negra é continuar ainda, isso a gente está falando lá atrás, né? Porque na década de 70. Então ela descreve a realidade dessa mulher da época, ela contextualiza socio-historicamente a condição da mulher negra daquela época, né? Periférica, vivendo naquele momento. Então há uma condição ainda da mulher como empregada doméstica, sobretudo aquelas da base da pirâmide da sociedade, que estão ali tentando uma ascensão social, e as mulheres negras, dentro da visão de Lélia Gonzalez, né, são hipersexualizadas, como um corpo feminino hipersexualizado, que aí vai ser belo dentro da branquitude quando vira passista ou quando desfila nos carnavais. Em contraponto, no seu cotidiano, é um corpo negro que trabalha como empregada doméstica, é um corpo que é para o serviço braçal, né? Ou ainda é o corpo negro que é violentado, estuprado e vítima de feminicídio. Então, como que essa letra é tão forte, me pegou de jeito, antes que eu volte a ser nada, uma composição de 1975, e ser capa de revista, no final ela termina com essa frase. Gente, um corpo negro ser capa de revista diz muita coisa, né? Como a Alessi Brandão foi capa dos seus próprios discos. Eu estudo o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, e a escrevivência a gente sabe, né, que pode ser uma ficção ou a memória dos nossos ancestrais. E eu considero os discos da Alessi Brandão como um documento de escrevivência, né, que remete à memória do nosso povo, sobretudo das mulheres negras brasileiras, né? Tem muita história de mulher negra brasileira, fala muito também sobre o público LGBTQIA+, não sei se eu estou esquecendo alguma letrinha, mas abarca todas as nossas condições históricas, sociais envolvidas nesse Brasil. Então é por isso que afeta tanto. Quando a gente fala de professor também, que na verdade é isso, né? Como que os professores são pouco valorizados ainda no século XXI, dentro de um sistema opressor que não valoriza a educação, muito menos as práticas discursivas artísticas, as práticas de rua, né? Nós fomos por muito tempo criminalizados, marginalizados, né?
colocados aí como a lei da vadiagem. Então, veja que a produção artística brasileira já sofre, principalmente, sobretudo, a produção negra, sofre grandes mazelas de preconceito. Então é isso, gente. Os discos de Carolina, os discos de Leci Brandão são documentos de escrevivência para que a gente possa pensar novas possibilidades de vida, para que a gente possa olhar para Leci Brandão e ter esperança de um novo amanhã. Eu acho que é isso. Sim, sim. Já que você falou dessa música desse disco, eu lembrei na hora de uma outra música que tem nesse disco, que eu acho um tapa na cara também, assim, que ela vai direto, assim, ela vai criticar, esse disco é de 75, né? E ela vai criticar o que está acontecendo ali no contexto das escolas de samba no Rio, fazendo bastante eco com o que o Candeias já estava fazendo na Portela, né, quando ele cria Quilombo. E aí ela fez um samba chamado Grêmio Recreativo Escola de Samba. E eu vou ler um pedaço, vou ler a letra toda, que ele é pequenininho, mas é isso, assim, não tem milímetro com a dona Alice, não tem milímetro. Eu tenho a sensação que ela senta, estica o braço, assim, alonga e fala, eu tenho um negócio para dizer. Que ela fala assim, ó, vou fundar uma escola de samba, de pouca riqueza e muita verdade, de gente valente, cheia de vontade, será muito mais que simples diversão. Vou fundar uma escola de samba que faça o desfile, mas sem passarela, para que a gente nobre o povo da favela, no meu carnaval faça a sua união. E o destaque da escola de samba, eu vou exigir que seja um sambista, para ver sua foto em capa de revista, por direito e por tudo que ele sempre fez. Vou fundar uma escola de samba sem medo, sem segredo e com enredo cheio de sensatez. Na sua cara, isso, É lindo. ela é uma viagem, é muito gostoso assim, ouvir as coisas da Alessi. É porque samba eu não vou saber cantar, mas na época que eu estava mais mergulhada assim, na obra dela, me chamava muita atenção como ela também construía melodicamente a sua mensagem. Assim. Então, é isso. Na hora que a mensagem estava numa coisa mais dramática, aí tom descia um pouco. Ou quando era uma coisa para criança, está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Poder. A mensagem, a melodia conversando com a letra sempre. Assim. Isso é uma coisa que a gente também tem que exaltar no trabalho da Alice, né? Como ela costura a melodia, como ela sempre escolheu muito bem seus diretores musicais que conseguissem, né, traduzir isso com ela, né, fazer isso junto com ela. É danadinha, é danada essa música. Ela é a nossa cancionista, né? A mais bela ela é. cancionista aí, nosso legado negro vivo, afrodiaspórico, nossa cancionista, nossa Alessi Brandão, gente, muito maravilhosa, muito maravilhosa. E isso faz parte da nossa cultura, né, Cris? Porque você falou das entoações das canções, né? Como que está a serviço da melodia, tudo. Isso aí é o partideiro também, isso faz parte da nossa cultura, do repente, das mulheres lá de trás, das Cheias Baianas, que também tinham essa cultura, eram mães dos sambistas, né? Mas tinham já isso na veia de compor, de sair da mente o repente, e tudo muito assim rápido, né? Que tá travado dentro da nossa tradição da oralidade, né? Que é muito marcado pela nossa africanidade. É tudo que a cultura eurocêntrica não consegue explicar, porque está no campo do elo, da roda, né? Tudo que a gente aprende no samba é isso, né? É vivência de roda de samba, né? Lá no Moça Prosa a gente tem muito isso, que a gente fala, ué, como é que aconteceu esse negócio? Eu não sei explicar também, mas também não sei repetir. Sim, sim. Não, e até essa compreensão do que é lírico e bonito, assim, né? Essa visão eurocêntrica que não, oh meu Deus, tadinha, assim, que não nos capta, né? Não dá conta. Talvez não consiga, por exemplo, ainda não ter entendido a beleza absolutamente lírica, refinada, absoluta que tem, por exemplo, nas melodias da Dona Ivone Lara. Assim. Não é a gente repetindo, dizendo, dissecando isso, eles dificilmente vão sair do raso. Então, quando você isola, por exemplo,
das letras do seu Delcio, né, na boa parte, e fica só com algumas melodias da Dona Ivone, é de uma coisa, de uma simplicidade sofisticada e singular que é África pura, assim. Por exemplo, gente, o que é isso? Essas construções harmônicas, assim, sabe, melódicas. Isso o povo está aí anos, décadas, séculos, debruçado, meu Deus, Mozart isso, sei lá, Schubert aquilo. E a gente vem de África com outras referências harmônicas e melódicas igualmente importantes, raras e bonitas, e, oh meu Deus, é difícil, eles ainda não. Quando eu falo eles, são todos nós, né? Porque todos perdemos, né? Isso precisa ser. É isso, pessoas como Dona Ivone, como Leci Brandão, como letristas como Celso Carvalho, intelectuais e músicos como Candeia, como intelectuais como Lélia Gonzalez, elas precisam ser do conhecimento de todos, assim, de todos, de todos, de todos, de todas nós, assim, brancos, negros. Então é uma pena mesmo, é uma pena que as pessoas não entendam, sei lá, Dona Ivone no mesmo lugar que entendem Chiquinha Gonzaga, por exemplo. E às vezes nem entendem Chiquinha Gonzaga, mas dizem que entende porque é mais fácil, porque ela é branca e tal. Entende? Assim, é uma crítica mesmo que eu estou fazendo, assim, de como para a gente, na crítica geral, assim, da mídia, até da historiografia, as coisas passam mais rasas. Se não é a gente aprofundando, indo atrás e dizendo, olha isso aqui, cara, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito bonito, isso aqui é muito especial, tem uma referência diferente. Ninguém faz, né? Então é importante. Projetos como esse, né? Pautas como essa, conversas como essa são muito importantes. Muito importantes. Ai. Uau, que bonito vocês falando. Várias coisas, falam de tantas coisas, eu não fui anotando porque eu fiquei assim, babando na tela, ouvindo. Eu estava pensando, né, que a gente fala que é atemporal, porque às vezes me ocorreu assim de que só é atemporal porque os nossos avanços quanto sociedade também são lentos, né? Diante da rapidez e do quanto que nós, mulheres negras, olhamos para o horizonte, conseguimos entender e ler, né? Quando a gente pensa em Leci, pensa em Lélia, pensa em Helena Teodoro, né? Mulheres que estão aí compondo, pensaram, escreveram, e você fala, nossa, elas já falavam disso em 1970. E ao mesmo tempo é assustador você pensar que em 2022 a gente ainda fala sobre o trabalho doméstico, como a gente fala, sabe? Uhum. Os nossos avanços quanto sociedade são muito paulatinos, ainda que há avanço, a gente sabe que há, né? Todas nós aqui temos graduação, então isso também faz parte dos avanços históricos, né? E da subversão a essa estrutura racial que não nos quer dentro dela, que não nos quer pensando a respeito dela e fazendo essa crítica, mas ao mesmo tempo é um pouco, você fala, gente, mas elas falavam disso nos anos 70 e a gente está aqui ainda tendo que repetir mas trazendo esse movimento, né? Também acho que não é deixar de falar, mas é sempre pensar que essa atemporalidade também é fruto de um processo de um racismo que não nos faz avançar quanto sociedade. E eu fiquei pensando que nessa coisa da melodia, né? De que eu acho que tem uma beleza que é de quem sabe ler e ouvir a natureza, né? Então, quando Dona Ivone canta Thier, né, dessas melodias que vêm do simples, mas eu acho que são mulheres que sabem decodificar em som o cotidiano, assim, né? E aí transformam isso em poesia, em canções de protesto, em crônicas, né? E eu tenho a impressão de que isso é uma beleza muito própria do samba, né? Quando algumas pessoas me falam, mas por que você gosta tanto de samba? Eu falo, porque isso é crônica, olha isso aqui, é crônica, quer saber o que aconteceu em Não tem como não gostar, pessoa. Olha, tem gente que não gosta, e eu falo, mas olha essa letra, você quer saber o que aconteceu no Brasil? Lê isso aqui, tá vendo? É um jornal poético, né? Então, nossa, isso é verdade. Isso isso que você falou quer saber o que aconteceu no Brasil, né?
eu costumo dizer que se por acaso vai que, eu não sei, um ex-presidente aí, um projeto político aí estranho, baixa um decreto atemporal e fala: queimem todos os livros de história do Brasil, não queremos saber, vamos reconstruir tudo agora. Se a gente começar a ouvir samba, faz conta, não, que mandaram queimar os livros. Então comecem a ouvir samba, lá do começo do século para cá, que o É samba isso aí. vai dar conta de contar a história desse país, contar o que ela foi, o que ela poderia ter sido, e mais do que isso, nos inspirar para que ela seja o que a gente quer. Assim. É, é um, eu acho que por isso, quando a Messi entrou no palco cantando para professores, me emocionou tanto, assim, que é esse lugar que o samba tem para mim, assim, entre vários lugares, né? Esse lugar de mãe, esse lugar de orixá, de pão da minha casa, né? Enfim. Mas esse rumbê que o samba nos dá, né? Assim, nos dá e axé dê a esse país, assim, axé o país conheça mais o que o samba diz, né? As crônicas que ele faz, as histórias que ele conta, sobre tudo. A Sueli Carneiro estava falando isso lá em São Paulo, né, Maitê? A Sueli falando que quando a filha dela, ai, mãe, eu não sei o que fazer sobre tal coisa. Ela, mulher, vai escutar um samba, com certeza algum samba já falou disso. Com certeza. Se alguma coisa já falou. Então é isso, é uma crônica social sobre tudo, assim, sobre tudo, sobre história, política, alimentação, é, carnaval, cultura, mulheres, homens, crianças. É muito especial, gente. O samba tem um lugar muito importante na construção do que a gente entende mesmo por identidade brasileira, assim, né? Por cultura brasileira. Maravilhosa, Cris. O samba além de ser esse fato social complexo, além de ser essa prática social da nossa vida, é letramento, né, gente? Sim. Podem queimar os livros aí, podem queimar, que tem os sambas para contar nossas histórias. Vai ter Mangueira 2019 para contar a história que a história não conta. Vai ter a Viradouro para falar das nossas queridas, né? Em Saboas E se Mulatas. queimarem os discos, se eventualmente queimarem os discos, cá estaremos nós nas rodas cantando e recantando o que a gente aprendeu. Então, vai ter que queimar a gente, mas aí vai ficar mais difícil, porque a gente é muita gente. Não deu certo. E a gente continua compondo também, né, Cris? Exatamente. Relembrando as grandes compositoras, né, as nossas ancestrais, que eu acho que é isso, né? A gente relembrar no sentido de cantar, né, fazer disso vivo. Porque quando a gente aciona esses repertórios, por exemplo, de Leci Brandão, Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, tantas outras, né? A gente parar para falar aqui a quantidade de compositoras mulheres que existe do Brasil, não sei nem te dizer assim, se dá para anotar no papel, né? Mas a gente manter isso vivo dentro de um elo ancestral que se chama roda de samba, a gente já está fazendo a nossa parte, né? O que muito a gente faz lá na roda de samba do Moça Prosa, eu e Fabiola, minha parceira aí de composição, de trocas, de canções, a gente canta junto e trocamos muito, né? Eu puxo um partido do alto, ela já puxa uma música pro orixá e a gente vai fazendo essas trocas. É muito legal, é algo que o corpo sente, mas não consegue explicar em palavras, né? A pele arrepia, a gente se sente afetado porque está envolvendo ali nossos elos, está acionando nossos ancestrais, né? A roda composta também por mulheres, somos 7 mulheres, então aciona em um matriarcado, né, muito forte, mulheres, mães, militantes, aguerridas, né, mulheres lésbicas, negras, envolvidas aí com a luta social. Então tudo isso mexe muito com a gente, Cris. Estamos aguardando aí você aparecer na nossa roda para cantar com a gente lá uma Alessi Brandão. Ai, maravilha. A gente aqui em Brasília, só falar um pouquinho aqui do que a gente tem vivido aqui, né, em relação a essa atualização, né? Acho que é isso, essa roda dessa saia, né, que não para de girar, assim, né? A gente
começou também muito, acho que muito puxado por esse movimento nacional, assim, né, de muitas rodas de samba de mulheres surgindo e se reconhecendo, se conectando. Aqui em Brasília a gente também começou a fazer as nossas rodas e foi muito impressionante como rapidamente, primeiro, rapidamente muitas mulheres surgiram que a gente nem conhecia, assim. Sei lá, eu sou de Brasília, eu moro aqui, eu sou cantora já há algum tempo e eu não conhecia mulheres instrumentistas na minha cidade. Porque, não sei, porque por algum motivo elas não se sentiam à vontade para sair de casa para sentar numa roda e tocar, ou às vezes eu sempre via no samba, mas não sabia que tocava um pandeiro. Então a importância desses chamados, ei mulher, mulher, esse espaço aqui é nosso. A importância desse símbolo para que a coisa vá crescendo. Então a roda que começou com 10 mulheres, hoje, sei lá, tá difícil até administrar. Tem muitas, tem mais de 40. Ai, Então, esse espaço é muito importante, a gente vem percebendo esse espaço, principalmente de instrumentistas, mulheres instrumentistas, botando a mão mesmo no instrumento, né, tentando, chegando nas rodas, que é esse espaço, a gente precisa dizer, né, que a roda de samba, como se estabeleceu, é um espaço heteronormativo, e é difícil, às vezes, chegar. Então, rodas de mulheres incentivam mulheres a estarem em rodas que não tem só mulheres, entende? Porque ela se sente fortalecida o suficiente no espaço dela para chegar como ela quiser no espaço que não é dela. Então a gente vem percebendo isso, cada vez mais os gigs ficando mistos. Aquele gig clássico assim de 6 músicos, 6 meninos, está cada vez mais diluído, né? 3 meninos, 3 meninas, 2 meninas, 3 meninos, porque eu acho que isso tem muito a ver com essa chamada mesmo, né? De coisas de mulheres, né? Rodas de mulheres, rodas de compositoras, a composição, acho que tem saído desse lugar especial, né? O compositor e a compositora, como se fosse uma coisa assim, que você tivesse que entrar numa câmara especial para compor, e não é, né? Das pessoas entenderem que aconselho a você que seja sambista também, né? Entender que é possível, né? Se perceber compositor e compositora. Então, eu estou falando isso para ressaltar a importância de rodas como Moça Prosa, assim, porque é uma roda precursora nesse tipo de aquilombamento mesmo, de mulheres, vamos fazer juntas, vamos fortalecer, vamos entender que o nosso jeito de fazer não precisa ser igual ao que os caras fazem, é o nosso jeito de fazer, e ele é o nosso jeito, que não precisa ser melhor, não precisa ser pior, é o nosso jeito, e ele é assim, ele é samba. Então, é todo o meu respeito, assim, todo o meu respeito. Eu acompanho o trabalho de vocês já há muito tempo, assim, já estou ai, Cris, que coladinha. lindo. Que Estou lindo, minha sempre irmã. vendo o que vocês estão fazendo. Que Eu acho lindo, que minha irmã. uma beleza que Tamo é junto. quando a gente começa a ver nessa reorganização das mulheres em roda, é uma reocupação do nosso protagonismo, né? Porque o samba nunca deixou de ser feminino, nunca deixou de existir mulheres nas rodas ou nas comunidades. O que acontece é uma questão de protagonismo, né? De onde que Sim, nós, mulheres negras, somos colocadas dentro do samba, né? Dentro desse protagonismo, dessa estrutura roda de samba. E eu acho que a gente está simplesmente se recolocando, né? Reocupando o lugar que sempre foi nosso. E eu acho que rodas de samba com mulheres são lugares muito seguros, assim, sabe, para estar, para sim. frequentar, para exercitar a escuta, a escrita. Acho que foi em 2015 que eu entrevistei a Elza Soares. E aí eu falei assim, Elza, se você tivesse que deixar um recado para nós mulheres negras, que recado você deixaria? Aí ela falou, olha, eu acho que se a gente se reunisse em rodas, nós, mulheres, nos estivéssemos em roda, cantando, rezando, o mundo vai dar certo. E aí eu falei, tá bom. Cantando. Ai, que linda. A gente tá só reacionando um lugar que é nosso ancestral mesmo, sabe? De reorganização do mundo. E que não é mítico, não é místico, não é mágico, é só um lugar que a gente já sabe fazer e que a gente sempre soube, né, e que estamos relembrando, assim. Então, acho bem importante espaço como o Moça Prosa, acho importante o movimento que tem sido feito em Brasília também, com o Festival Ialudês, né, as discussões que estão acontecendo sobre profissionalização das mulheres sambistas, né, o próprio movimento aqui em São Paulo, Bahia, enfim, acho que
é um grande boom que aconteceu aí nos últimos 10 anos e que o machismo, essa estrutura machista, ela não vai dar mais conta de conter, né? A misoginia não vai dar mais conta de conter as instrumentistas e as cantoras, as compositoras, as pesquisadoras, as cientistas do samba. A gente tem Leci Brandão como legado, minha gente, não é pouca coisa. Isso. Né? Ai, é isso, Maitê. Você Gente, falou de Elza Soares, né? Que tantas. É isso, né? Tantas mulheres que eu acho que a gente não consegue dar conta da nossa potência agentiva, né? Porque é isso. Somos agentivas, criativas, a gente ressignifica tudo. E no samba é isso que a Maitê falou mesmo. A gente está apenas aí reavivando um espaço que sempre foi nosso, porque tem muita gente que fala a seguinte frase: o samba o espaço do samba é super machista. Não. A condição que foi imposta dentro de uma sociedade machista oprime o samba feminino. Mas o samba sempre foi feminino, gente. Desde lá da Tia Ciata, sabe? Das nossas ancestrais africanas, das danças em rodas. Então, a gente está apenas realocando e reafirmando um espaço que sempre foi feminino. No elo da roda é o elo que a gente se conecta, que a gente dança, que dá a nossa umbigada, né? Que dá os nossos abraços, troca os nossos afetos, dessa forma que a gente canta, e são cada cantos, são várias vozes, timbres lindos e muito especiais, assim. Cada vez que eu conheço uma compositora também, uma cantora, Cris, eu fico muito feliz, assim, quando a gente vê alguma mulher que chega ali, deixa eu dar uma canja, e o nosso espaço está sempre aberto. A gente fica muito feliz de ver outras rodas femininas também se empoderando, acontecendo, e esse espaço está abrindo muito no Rio de Janeiro. Você vê uma cena carioca crescendo muito significativamente através do samba feminino, né? Então, tem algumas rodas aí que estão maravilhosas, estão arrasando. E é isso, assim, o Moça Prosa é mais uma dessas rodas que trata sobre todas essas questões, né? Então, a gente fica muito feliz de estar aqui. Eu, como representante, né, fico muito feliz de estar aqui para trocar e acionar esse legado vivo afrodiaspórico que é Leci Brandão, trocar com vocês. Nossa, que felicidade! A gente tem 3 minutos, eu queria que vocês cantassem alguma coisinha para a gente se despedir. Ah, Cris. Uai. Eu acho que eu vou de pé do caroço, né? Porque hino é hino, né? Hino é hino. No serviço de alto-falante, no morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço. Caroço. Pra dizer de uma vez pra esse moço, carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira. Mas é o morro do pau da bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. E o Zé do Caroço batalha, e o Zé do Caroço trabalha, e que malha o preço na feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira. No morro do pau da bandeira. No morro do pau da bandeira. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. É o hino, né, gente? Isso é um hino, cara. Isso é um hino. Pagode explode. Pagode explode. A gente ouve a multidão, né? Fazendo gente, que lindo, gente. Jaque, quer cantar uma rapidinho aí? Gente, ó, é isso, assim, Leci Brandão, maravilhosa.
Tem muita coisa dela, né? Difícil escolher um negócio aqui. Não lembro agora de cabeça. Ó. Mas papai vadiou, mamãe gostou. Papai vadiou, mamãe gostou. Papai vadiou, mamãe gostou. Por isso eu aqui estou. Mas papai vadiou, mamãe gostou. Papai vadiou, mamãe gostou. Papai vadiou, mamãe gostou. Por isso eu aqui estou. Quero ver você sambar. Como o samba papai. Quero ver você dançar. Como dançou mamãe. Das coisas que mamãe me ensinou, das coisas que mamãe me ensinou, das coisas que mamãe me ensinou, das coisas que mamãe me ensinou. Paparapá, paparapá, paparapá. Sabe, Alessi Brandão, nossa maravilhosa. Obrigada, Jaque. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. Confiança, Mari, Ana, Sara e todas as pessoas que estão aí por detrás deste projeto. E é isso. Querem agradecer, meninas? Eu quero sempre, né? Quero agradecer muito esse convite, assim, me pegou de jeito, já peguei na hora, assim, acertei na hora. Acho que é isso. A gente tem que ficar junta mesmo, juntas sempre. É sempre tão bom, né? Trocar, conversar sobre as nossas coisas que não são só nossas, né? Acho que é isso que a gente disse a noite inteira aqui. São nossas coisas que não são só nossas, não começaram com a gente e não vão terminar com a gente. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso que elas nos ensinam, é não terminar aqui, né? Então, essas conversas vão de gerar outras conversas, outras coisas, outras ações, e muitas melhoras, porque é isso que a gente precisa e merece. Então, muito obrigada, timoneiras queridas, que passaram aí dias cuidando de tudo para que tudo desse super certo. Venham para Brasília, não me deixe só aqui. Venham para Brasília. Brasília tem muita gente boa, muita mana firmeza, assim, uma mulherada muito ponta de lança, assim, também. E sempre muito de olho em tudo que está acontecendo. Então venham para cá que a gente vai amar recebê-las nas nossas rodas, nas nossas conversas. Vou amar ter vocês aqui. E salve Dona Alessi. Salve essa rainha. Também quero agradecer, gente. Muito obrigada pelo convite, super especial. Um compromisso da gente falar a respeito desse legado negro afrodiaspórico que é Alessi Brandão, viva nessa terra, entoando nossos orixás, mostrando para a gente aí o protagonismo e a força do samba. Então, só tenho a agradecer a Timoneira Produções pelo convite de estar aqui hoje, trocando, fazendo essa partilha, essa conversa tão legal com a Cris. Adorei. Obrigada aí, Maitê, por essa mediação. Muito obrigada mesmo. E é isso, o evento está incrível aí, cheio de apresentações. Fiquem ligados. Muito obrigada aí, Timoneira. Axé. E obrigada, dona Alice Brandão, né? Que tudo isso só porque ela existe e está aqui produzindo e nos fazendo pensar. Muito obrigada, Alice, por todo esse amor. Alessi. Vem construindo na história. Salve.